Todo mundo curte aquele momento que você tá jogando seu jogo favorito e consegue encontrar um easter egg, um segredo escondido ali que faz referência a alguma coisa que só você sacou. E pensando nisso, hoje eu quero ir mais além e mostrar pra vocês jogos que fazem referências a animes e que você provavelmente não percebeu. Então chega junto, se você gosta de easter eggs e animes, deixa aquele joinha no vídeo pra fortalecer e inscreva-se no canal pra você sempre receber os nossos vídeos de lista, beleza? The Legend of Zelda não é uma franquia que gosta muito de fazer referências. Nos jogos da franquia a gente sempre encontra muitas coisas relacionadas a outros jogos da franquia ou até outros jogos da Nintendo, mas raramente você vê alguma referência que esteja fora do Nintendo verso. Apesar disso, foi descoberto que em The Legend of Zelda Breath of the Wild existe uma referência de anime bem descarada, mas que por ser um anime muito antigo, pouquíssima gente conseguiu notar. O personagem Yunobo, que é um Goron que te ajuda durante a missão do Daruki, é muito similar ao protagonista do anime Kinnikuman Nisei, que foi ao ar em 2002 e inclusive passou aqui no Brasil na Fox Kids. Alguém aí lembra disso? Era conhecido como Músculo Total. Esse é meio obscuro, viu? Além da similaridade na aparência, os dois têm uma personalidade medrosa bem parecida, ambos são descendentes de pessoas muito poderosas e herdaram poderes dos mesmos. É uma referência muito obscura, mas como isso é raríssimo de ver nos jogos da Nintendo, não deixa de ser muito interessante. Músculo Total, renasce uma lenda. Faz tempo. Outro jogo onde você imaginaria nunca encontrar referências de animes é o Silent Hill 3, mas como as aparências enganam, esse jogo esconde uma baita de uma referência a um anime que não tem nada a ver com a temática do jogo. Se o jogador digitar o código Princess Heart no menu de costumes, ele vai receber um item no inventário que, ao ser utilizado, vai iniciar uma transformação bizarra na personagem que é idêntica à transformação que acontece no anime Sailor Moon. Nessa transformação, a protagonista Mason vai ganhar roupas cor-de-rosa e vai até começar a soltar uns gritinhos em japonês. Se isso tudo não é o suficiente pra você, saiba que na versão HD Collection desse jogo, ao realizar essa transformação, você libera uma conquista chamada de Onde Está a Luna, que é uma referência à gatinha que aparece no anime. Então nem tem como negar essa referência clara ao anime aqui. Eu entendi a referência. World of Warcraft é um jogo que eu não imaginava que existissem referências a animes, já que é um jogo de fantasia estilo medieval bem americano. Mesmo assim, alguns jogadores começaram a reparar que existe uma referência engraçada na questline que começa em uma NPC chamada de Arcanista Delaris, uma referência tão sutil que muita gente passou por ela sem nem perceber. A primeira missão que você faz para essa NPC tem o nome de Do the Impossible, o que parece bem normal, mas as missões seguintes têm os seguintes nomes: See the Invisible, Touch the Untouchable, Break the Unbreakable e Fight the Power. Isolados, esses nomes não significam muita coisa, mas em sequência eles formam o refrão da música tema do anime Gurren Lagann, a Libera-me from Hell, que com certeza marcou todo mundo que viu o anime. Fight the Power! Além dessa referência mais obscura, existem vários itens e personagens no jogo que também fazem referência a outros animes, como o item Justiça Absoluta de Akainu, que faz referência a One Piece, e a NPC Nina, que se parece com um cachorro. E será que é uma referência maldita de Fullmetal Alchemist? Sério, quem que foi o responsável por isso aqui? Eu sinto dor no coração só de lembrar desse episódio. Irmãozinho Ed. Jojo é um anime que já ficou famoso por causa das suas referências espalhadas por todo o canto, mas como ele só começou a ficar famoso por aqui há pouco tempo, muita gente não faz ideia de como esse anime é antigo e em como ele já infiltrou na cultura pop muito antes do que a maioria imagina. Um bom exemplo disso é o personagem Guile do Street Fighter. Muita gente acha que o personagem Jean-Pierre Polnareff, que aparece no terceiro arco de Jojos, é uma referência a esse personagem, quando na verdade o Guile é quem foi inspirado no Polnareff. A Capcom se inspirou no design do Polnareff e do alemão Stroheim, que aparece no segundo arco do anime, pra fazer esse personagem que é tão querido. E isso nem é especulação, já foi praticamente confirmado. As pessoas fazem essa confusão de referências por conta do anime ser bem recente, mas o mangá do terceiro arco foi lançado em 1989, dando aí 2 anos de dianteira pra Capcom se inspirar nos personagens e colocar eles dentro do Street Fighter 2, que saiu em 1991. Yes! This is a JoJo reference!
Um jogo mais recente que é cheio de referências por todo lado é o Cyberpunk 2077, que inclusive tem um anime próprio, mas que também tem referências a dezenas de animes diferentes espalhados por todo o mapa. Começando pelo mais óbvio, em Cyberpunk o jogador tem uma grande variedade de carros e motos para escolher, mas a melhor moto de todas é também uma referência muito especial. Ela é um clone quase idêntico à moto que aparece na animação Akira, daquela cena clássica e muito bem animada da moto derrapando, que foi já referenciado por diversas animações diferentes. E todo o design de Night City também é muito inspirado pelo visual futurista desse filme. Além disso, também é possível encontrar arquivos no jogo listando Face Pigel, Spike Valentine e Jet Black como bandidos, que é uma referência clara aos personagens de Cowboy Bebop. E no modo de fotografia, o jogador consegue fazer poses icônicas de vários animes diferentes, como Dragon Ball, Attack on Titan e, obviamente, JoJo Poses. São muitas referências e o fato dos desenvolvedores conhecerem tanto animes assim já deixa bem claro pra gente o que eles ficavam fazendo ao invés de corrigir os bugs do jogo antes do lançamento, né? Cria vergonha na cara, cara. Quem gosta dos jogos da série Souls sabe que o Miyazaki, criador da série, é um fissurado por Berserk. Esse mangá de 1988 é uma referência constante em todos os jogos que ele faz. Mas em Elden Ring a coisa ficou tão descarada que faltou pouco pra esse jogo não se chamar Berserk de tanta referência escondida. Começando pelo cenário, aquela árvore gigantesca chamada de Erd Tree é uma cópia descarada da árvore do mundo que aparece no mangá de Berserk. Mas além dela também é possível encontrar vários itens ao longo do jogo que fazem referências direta ao protagonista Guts, como a sua espada gigantesca e um amuleto que conta a sua história. Alguns personagens também têm o seu design inspirado em personagens do mangá, como a Malenia, que tem um elmo muito parecido com o que a Furnace usa no mangá, e o NPC Blyde, que é praticamente uma versão do lobo do Guts usando a sua armadura de Berserker. Agora eu só me questiono o motivo do Miyazaki ainda não ter feito um jogo baseado no mangá de Berserk, né? Ia ser completamente insano. Eles estão deixando a gente sonhar. Muita gente gosta de criticar os Assassin's Creed que vieram depois do 4, dizendo que os jogos perderam a essência, que viraram RPG genéricos e coisa do tipo. Isso pode até ser verdade para alguns jogos da franquia, mas não dá pra negar que eles fizeram um trabalho incrível no Assassin's Creed Valhalla. Todo mundo sempre quis um jogo de grande escala com temática viking. E com esse jogo a Ubisoft finalmente matou essa nossa vontade. Apesar das críticas, Assassin's Creed Valhalla se tornou o jogo mais lucrativo de toda a franquia, passando a marca de $1 bilhão. Então não tem como dizer que esse jogo não é um grande sucesso. Mesmo sendo gigante, os desenvolvedores desse game não resistiram à tentação de colocar alguns easter eggs escondidos no game, sendo que um dos mais legais é a referência ao anime Vinland Saga, um anime que também tem uma temática viking e é referenciado no game com uma região chamada de Vinland. Tempos depois, surgiu até o mangá de crossover, onde os personagens do jogo e do mangá se encontram, uma ação bem legal da Ubisoft que mostra como eles também são uns nerdões. Além da referência Vinland Saga, também existe uma referência bem engraçada de One Punch Man, por meio de um NPC chamado de The Walloper, que significa algo como socador, e esse cara é simplesmente um careca aleatório que consegue te derrotar com um soco só, mas que mesmo com esse poder todo é bem pacífico e não briga com você, a menos que você encha muito a paciência dele. E aí, te lembrou alguma coisa? Bracinho pesado, hein, vovô? Mas e aí, você lembra de algum outro jogo que fez referência a animes que deveria ter aparecido nesse vídeo e pode ficar pra uma parte 2? Comenta aí embaixo que eu vou adorar acompanhar, tá? E dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês 8 jogos de animes que saíram pro PlayStation 2 e valem a pena ser jogados. Você vai curtir.